Em um canto remoto do Império Romano, um homem sagrado prega uma mensagem de paz. Ele alimenta os famintos, cura os doentes e ressuscita os mortos. Seus seguidores até o chamam de Deus. Seu nome é Apolônio de Tiana. Ele é um dos vários líderes dos movimentos espirituais que competem com Jesus por seguidores e que ameaça abalar a fundação do cristianismo. O que eram essas religiões rivais e por que o cristianismo acabou prevalecendo? 2000 anos depois, nós investigamos os rivais de Jesus. Segredos da Bíblia. Os rivais de Jesus. O ano é 30 depois de Cristo. Em Jerusalém, um homem chamado Jesus prega um evangelho de amor e entendimento. Ele tem apenas alguns poucos seguidores. Porém, 2000 anos depois, eles se transformaram na maior religião do mundo, com 2 bilhões de adeptos. Na época de Jesus, havia muitos outros movimentos religiosos, alguns com mensagens quase idênticas. Dizemos que deuses em queda ou em ascensão, assim como homens milagrosos, existiam aos montes no mundo greco-romano. Na época de Jesus, Roma absorveu e dominou a maioria do mundo conhecido. A nova mistura de culturas no Império cria uma fermentação de religiões e divindades que competem entre si. Profetas rivais, messias e filhos de Deus. Os deuses do Olimpo da mitologia romana, Júpiter, Marte e Vênus, colidem com os panteões alternativos da Pérsia, Egito e Israel. Homens milagrosos pregando novas verdades espirituais aparecem por todo o Império. Surgem novos líderes religiosos supostamente nascidos de virgens. Alguns desses líderes celebram refeições sacramentais. Outros têm a fama de terem ressuscitado dentre os mortos. Muitas dessas religiões são mais populares do que a recém-emergente fé cristã. Algumas têm patronos poderosos e líderes carismáticos. E eles desafiam a igreja cristã primitiva por todo o Império Romano. Acreditava-se que Apolônio de Tiana fosse um dos rivais de Jesus. Um homem dono de um perfil bastante similar ao de Jesus. Ele era o que se pode chamar de filósofo, era curandeiro, exorcista e andava descalço. Apolônio nasceu aproximadamente na mesma época de Jesus, onde hoje fica a Turquia. Como a história bíblica sobre o nascimento de Jesus, seu nascimento milagroso é anunciado à mãe dele por Deus. Apolônio é um filósofo pagão, que ensina o respeito pelos muitos deuses do Império Romano. Ele tem centenas de seguidores, desde intelectuais gregos a nobres persas. As histórias de sua vida e seus ensinamentos são estranhamente familiares. Ele prega a paz e o amor, cura os doentes e feridos. Você tem a sensação de que ou as histórias sobre Jesus são moldadas segundo Apolônio de Tiana, ou, o que eu acho mais provável, de que as histórias de Apolônio de Tiana são espelhadas segundo as histórias de Jesus no Evangelho. Como Jesus, há relatos de que Apolônio tenha até ressuscitado mortos. Em certa ocasião em que um senador chorava a morte da filha, Apolônio trouxe-a de volta à vida 8 dias depois. Ainda não é sua hora. Volte à vida. Segundo seu biógrafo, Apolônio viveu até uma idade avançada. E em vez de morrer, ele foi levado ao paraíso por um coro celeste. Apesar de suas conquistas, Apolônio nunca alcançou o mesmo número de seguidores que Jesus de Nazaré. Talvez a falha de Apolônio como líder religioso tenha sido simplesmente devida ao pobre marketing pessoal. Apolônio falava somente a uma pequena minoria de pessoas pertencentes às classes mais altas do mundo romano.
o cristianismo encontrou seus numerosos membros nas grandes comunidades de pessoas pobres por todo o império. Apolônio nunca teve uma comunidade que o apoiasse e se organizasse e formasse uma estrutura social como a que a comunidade de Jesus fez. Portanto, Apolônio não teve a mesma sorte de ser lembrado por toda a história como aconteceu com Jesus. Alguns estudiosos sugerem que Apolônio foi esquecido não porque sua fé morreu, mas porque seus ensinamentos foram propositalmente suprimidos pela crescente igreja cristã. Eu acho que uma das razões pelas quais, na memória cristã, ninguém quer mencionar Apolônio de Tiana é porque ele era muito parecido com Jesus. Poucos séculos após seu nascimento, Apolônio se transforma em uma mera nota de rodapé na história da religião. Desconhecido e não cultuado. Na mesma época, outro Messias rival aparece, um showman religioso que ameaça tomar como sua a mensagem de Jesus. Jesus é a personificação da eternidade sagrada e eu a personificação do Espírito Sagrado. Ele é conhecido como Simão Magus, Simão o Mágico. Nasceu em Samaria, um país vizinho da Judéia, mas viajou e pregou do Egito a Roma. Era poderoso o suficiente para ser mencionado na Bíblia, onde é descrito nos Atos dos Apóstolos. Havia um certo homem chamado Simão que usava bruxaria e enfeitiçou o povo da Samaria. Todos eles prestavam atenção dizendo: esse homem é o grande poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Temos uma boa prova de que Simão Magus possa ter sido considerado concorrente de Jesus pela maneira negra como ele é pintado no Novo Testamento. E ninguém perde tempo fazendo campanha contra alguém que não esteja lhe causando qualquer tipo de problema. Os seguidores de Simão acreditam que ele é o Messias, mas o próprio Simão diz que há duas encarnações vivas de Deus. Segundo o primeiro estudioso cristão Irineu, Simão afirma que ele é o poder de Deus, o Messias masculino. O pensamento de Deus, ou o Messias feminino, é uma mulher chamada Helena. Simão Magus encontrou-a em um lugar muito incomum. Helena, que saiu de uma casa de prostituição, simbolizou o que realmente queria dizer queda. E além disso, em sua redenção, ela fez ver que o que caía neste mundo podia ser redimido, que a pessoa que cai pode ser redimida para se tornar agradável perante Deus. O número de seguidores de Simão aumentou, espalhando-se da Samaria à Fenícia e mesmo até Roma. Mesmo com um grande número de seguidores, Simão reconhece o crescente poder do cristianismo e tenta forçar seu próprio caminho. Você, venha, irmão. Logo depois da morte de Jesus, o apóstolo Pedro prega a um grupo de seus seguidores concedendo o Espírito Santo sobre os que estavam reunidos. Simão e alguns de seus seguidores estão entre os ouvintes. Eles ficam espantados ao observar a sobreposição das mãos seguida pela transmissão do Espírito Santo. O Novo Testamento descreve o que acontece em seguida. Quando Simão viu aquilo, ele lhes ofereceu dinheiro dizendo: me deem esse poder também. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18. Quero comprar uma bênção, tome. Pedro denuncia Simão por pensar que poderia comprar uma bênção. Não pode comprar bênçãos da mesma maneira que compra bens. O que pensa? Que vai pagar seus pecados? O incidente levou à criação da palavra simonia, o pecado de tentar comprar benefícios espirituais. O conflito entre Simão e Pedro alcança o ponto máximo em um livro chamado Os Atos de Pedro, escrito no século II depois de Cristo. No livro, Simão e Pedro se enfrentam numa série de competições de milagres. Simão afirma que pode provar que ele é mais poderoso que Jesus. Se o Messias pode curar, eu também posso. Ninguém pode. Simão zomba de Pedro, dizendo que será levado ao paraíso. Com isso, Simão começa a levitar. Os Atos de Pedro descrevem a cena. Quando ele foi levado para o alto, todos o observaram pairar.
Atos de Pedro, capítulo 3, versículo 32. A multidão estarrecida olha para Pedro, que levanta as mãos em prece, chamando Jesus para humilhar seu rival. A prece de Pedro pode ser considerada algo tipo não cristã, mas foi eficaz. Os Atos de Pedro descrevem os resultados. E ele caiu das alturas e quebrou a perna em 3 lugares. Então todos jogaram pedras nele e foram para casa, e acreditaram, portanto, em Pedro. Capítulo 3, versículo 32. Os Atos de Pedro sugerem que Simão Magos perdeu seus seguidores nesse ponto. Mas até o ano 300 depois de Cristo ainda havia seguidores de Simão na Síria, Egito e Roma, que adoravam Simão como um deus e salvador. Um antigo escritor cristão chegou a afirmar que o imperador romano Claudius ergueu uma estátua para Simão Magos com a inscrição: para Simão, o Deus sagrado. Foi somente depois que o imperador romano Constantino adotou o cristianismo 300 anos depois da morte de Jesus que as igrejas de Simão começaram a desaparecer. Até hoje, as pessoas sabem muito pouco sobre Simão Magos. O que elas sabem vem da Bíblia. E a razão pela qual sabe-se tão pouco é porque Simão perdeu o debate. Seus seguidores não o apoiaram. E os perdedores de um debate geralmente acabam esquecidos. Em outras palavras, a história é escrita por vitórias. O cristianismo acabou ultrapassando em número de seguidores a religião desses líderes rivais, e os historiadores cristãos deixaram-nos de lado. Simão e Apolônio de Tiana são praticamente desconhecidos hoje, messias esquecidos de crenças perdidas. Mas um outro filho de Deus ganhou notoriedade eterna depois que Roma executou Jesus. No ano 30 depois de Cristo, Jesus de Nazaré reúne uma multidão de seguidores. Ele prega um evangelho de paz e entendimento em toda Jerusalém e na Terra Santa. Alguns de seus seguidores já estão começando a chamá-lo de o Filho de Deus. O problema é que já existe um Filho de Deus. Seu nome é Tibério, imperador de Roma. E ele reina sobre um enorme império, do qual Jerusalém é apenas uma pequena parte. O costume romano incentiva seus cidadãos a adorarem o governador como um dos deuses. Quando Jesus é chamado de Filho de Deus por seus seguidores, isso o posiciona em um curso de colisão com o império mais poderoso que o mundo já vira. O mundo romano reconhece muitos deuses. Nos grandes templos de Roma, adoradores oferecem sacrifício a Zeus, Vênus ou Marte. Mas os templos em todo o império eram dedicados à adoração do imperador. O império começou quando Augusto César unificou as facções guerreiras de Roma no ano 27 a.C. Ele assumiu o controle do Senado romano, extinguiu a república e se declarou imperador. Foi um movimento político que teria repercussões religiosas. Ele restituiu um império de paz. E as pessoas ficaram tão gratas por essa restauração que ficaram totalmente imersas nessa ideia de que talvez Augusto realmente fosse divino. Foi esse então o início do real culto aos imperadores romanos. Durante 300 anos, o imperador romano é adorado em seus templos com grandes procissões. As estátuas do imperador reinante e de seus antecessores são adoradas pela população antes de serem postas no templo. O ponto alto de cada celebração religiosa é um banquete que mostra simbolicamente a riqueza derramada sobre Roma por seu governador. Participar do banquete é promover não apenas o imperador, mas o poder político de Roma. Os participantes do banquete mostram sua lealdade ao imperador divino. As
pessoas em todo o Império estão celebrando a paz e a prosperidade que Roma lhes trouxe. E celebram isso adorando o imperador como um ser divino. Ele é chamado de Deus, de Filho de Deus, de Senhor, de Redentor e de todos esses títulos, claro, que também são dados a Jesus pelos primeiros cristãos. Quando Jesus é chamado Filho de Deus, ou seja, o título reservado ao imperador, ele está cometendo um crime contra o império. Roma reage rapidamente. Jesus é executado pelo método romano, a crucificação, que é reservada para assassinos ou traidores, como um símbolo e um aviso aos outros. O imperador punia os filhos rivais de Deus com a morte. Em Roma, poucos notam a morte de um desconhecido homem sagrado em Jerusalém. Mas a crucificação de Jesus não detém sua mensagem. Em vez disso, ela se torna um ponto inicial para o crescimento do movimento cristão. Um século depois da morte de Jesus, a adoração ao imperador ainda prevalece, mas o crescente movimento cristão encontra sua nova sede na própria Roma. Os primeiros cristãos são chamados até de ateus porque se recusam a adorar o imperador. Sua punição é a perseguição e às vezes a morte. O imperador ainda reina supremo. Mas em 132 d.C., a adoração ao imperador seria desafiada por outro rival de Jesus, um líder judeu de Jerusalém que não pregava a paz, pregava a guerra. Seu nome é Simão Bar Corba. Muitos judeus da época sentem que Bar Corba ocupa melhor o posto de Messias do que Jesus. Como Jesus, ele é descendente da família real do rei Davi. Como Jesus, ele é um líder carismático, com poucos, porém fiéis seguidores. Olhem para eles. Estão tentando nos controlar. Como Jesus, ele fala contra Roma. Isso é Roma ou Israel? Israel! Roma ou Israel? Mas, ao contrário de Jesus, Simão Bar Corba lutará contra os romanos. A faísca que inicia a rebelião de Bar Corba vem do imperador romano Adriano. Adriano constrói um santuário pagão dedicado ao deus romano Júpiter no local do grande templo de Jerusalém. Para o povo judeu, isso foi uma profanação, uma blasfêmia que liberou ondas de choque por toda a cidade. A revolta de Bar Kokhba foi resultado de um planejamento cuidadoso que teve início por volta do ano 125. Nessa época já havia judeus reunindo armas para lutar. O principal empurrão para a guerra de Bar Corba parece ter sido uma guerrilha. Então podemos imaginar esses lutadores se escondendo e saltando sobre os legionários de surpresa de locais no subterrâneo onde eles guardavam alimentos, suprimentos e armas. Quando a guerra eclodiu, inicialmente houve um tremendo sucesso militar porque Bar Corba e seus homens sabiam liderar um exército e também uma guerra. A campanha de Bar Corba faz tanto sucesso que ele consegue extinguir uma legião romana inteira. Ele liberta Jerusalém da ocupação romana, depois derrota os romanos em toda a Judéia. Enquanto o Império Romano detém o poder em todas as outras partes do mundo mediterrâneo, na Judéia existe um Estado judeu único e livre. Ele havia expulsado os romanos da Judéia. E, sob um certo ponto de vista, isso quase que propeliu os sentidos messiânicos de tantas pessoas naquele país.
Simão Bar Corba se autodeclara Nazi Israel, ou Príncipe de Israel. Para seus seguidores, ele só pode ser o tão esperado Messias judeu. Mas o termo Messias tem um significado diferente para os judeus na época. Literalmente, a palavra hebraica Mashiach, que é a base para a palavra Messias em português, significa um ungido. Ela se refere aos altos sacerdotes e aos reis que eram ungidos com óleo. A ideia messiânica no judaísmo é diferente. Só depois do Novo Testamento é que virá a ideia de um futuro governante, do Filho Divino de Deus, que sofrerá e morrerá. Para muitos judeus do primeiro século, o triunfo militar de Bar Corba torna-o o melhor candidato para o título de Messias, melhor que Jesus. Existe a crença militar dominante de que um descendente de Davi, alguém de sangue real, um pretendente messiânico, irá de alguma maneira, através de intervenção militar, resolver os problemas do mundo. O Messias deveria chegar como um rei triunfante, sobrepujando os romanos e estabelecendo a nação de Israel. A primeira igreja cristã está ameaçada por esse novo Messias. Bar Corba exige inclusive que os cristãos em Jerusalém denunciem Jesus e aceitem a ele apenas como o Messias. Para muitos, um carpinteiro crucificado não se parece muito com o Messias, quando comparado ao líder militar triunfante que havia derrotado o mais poderoso império da Terra. Os seguidores de Bar Corba acreditavam que ele havia tido sucesso onde Jesus falhara. As moedas cunhadas em Jerusalém proclamavam a posição de Bar Corba como Salvador e Redentor. De um lado da moeda, uma inscrição dizia Ano 1 da Redenção de Israel. Do outro lado havia a imagem do templo coroado com uma estrela, porque Bar Corba significa filho da estrela. Para muitos judeus, o verdadeiro Messias havia chegado. Para os judeus cristãos, ele é um formidável rival de Jesus, tocando o coração e mente das pessoas. Mas do outro lado do Mediterrâneo, o imperador reúne um exército. Roma pretende tratar esse Messias da mesma maneira que havia tratado o último. Cem anos depois da execução de Jesus, o líder rebelde judeu Simão Bar Corba consegue o inimaginável. Ele derrota a poderosa Roma. Bar Corba e seus soldados expulsam os romanos de Jerusalém. Ele é chamado de o Príncipe de Israel, o Messias. Israel finalmente está livre, mas a Roma imperial se recusa a aceitar a derrota. O imperador romano Adriano manda um exército para esta parte do império. Durante 3 anos, suas legiões lutaram contra o exército de Bar Corba, até que encurralaram o que sobrou dele em uma fortaleza em uma colina chamada Betar. Segundo a lenda judia, os homens de Bar Corba cortaram a ponta do dedo para provar sua grande coragem. Eu os convoco a fazer a mesma coisa. Para um judeu devoto, esse tipo de autoflagelo é um pecado terrível. Mesmo assim, os homens de Bar Corba estão dispostos a arriscar tudo, até mesmo sua perdição, em troca da vitória. depois de Cristo. O exército romano esmaga brutalmente o exército de Bar Corba. O imperador jura destruir a problemática nação judia para sempre. Jerusalém é ocupada e reconstruída como uma cidade romana. O judaísmo é ilegal e seus rabinos são executados. Levará aproximadamente 2000 anos antes que um exército judeu controle Jerusalém mais uma vez. A revolta de Bar Corba destruiu as pessoas escolhidas que ela tentou salvar. Esse Messias falha, mas seu fim violento pode ter dado margem para novas conversões à mensagem pacífica de Jesus. Jesus é a antítese de todas as coisas militares. Seu pacifismo é notável. Ele certamente
não é a figura do rei Davi de maneira alguma, mesmo sendo seu descendente. Portanto, suas qualificações vieram através de seus ensinamentos, do que ele pregou sobre o final dos tempos e sobre o reino de Deus. Jesus pregava uma mensagem de não violência. Quando ele disse a seus seguidores para se renderem a César, ele literalmente quis dizer: paguem suas taxas e obedeçam à lei. Ano 138 depois de Cristo. Enquanto os seguidores rebeldes de Bar Corba, o Messias guerreiro, eram destruídos, os seguidores de Jesus estavam ganhando em segredo uma base no Império. Roma ainda reina suprema. Suas legiões se espalharam por todos os cantos do mundo conhecido, das planícies da Escócia às fronteiras do Saara e aos jardins da Pérsia. E com as legiões surgiu outra poderosa religião, a do Deus dos soldados, um salvador chamado Mitra. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, os seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do Deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar, dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. No ano 200 depois de Cristo, depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente, nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. Não apenas porque ele pode ter oferecido um sistema mais ético e uma vida de comunhão, mas porque ele era mais inclusivo. Enquanto o mitraísmo está no auge, outra religião mais inclusiva está ganhando adeptos. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo. Ela é chamada de a Rainha do Céu. É Ísis. Equinócio da primavera.
Ano 200 depois de Cristo, adoradores romanos marcham em honra da Santa Mãe de Deus. Ela é uma figura religiosa popular do Império Romano. Uma deusa sagrada conhecida como a Rainha do Céu e a Estrela do Mar. Seu nome não é Maria. É Ísis, e esse culto é um significativo rival à religião de Jesus. Uma antiga deusa egípcia, Ísis era a esposa de Osíris, rei dos deuses. Ela é retratada em entalhes, em tumbas e em pergaminhos de papiro que datam do ano 2000 a.C. Quando o Egito se tornou parte do Império Romano no ano 30 a.C., a religião de Ísis começou a se espalhar. Por volta do ano 40 depois de Cristo, o imperador romano Calígula constrói um templo para Ísis em Roma. Por volta do ano 200 depois de Cristo, a religião de Ísis havia se espalhado por todo o império. Ela é adorada em estonteantes procissões. Os sacerdotes e sacerdotisas do culto a Ísis usam roupas de linho branco como um sinal de sua pureza e castidade. Os homens de Roma odiavam o culto a Ísis porque as mulheres que a seguiam às vezes não queriam ter relações sexuais. Elas dedicavam sua castidade a Ísis durante certas épocas e isso era considerado um estorvo na vida dos homens. Entretanto, Ísis é venerada por seus seguidores como a Mãe Virgem. As similaridades entre Ísis no ano 200 depois de Cristo e a Virgem Maria da Igreja Católica são incríveis. Ambas são chamadas de Rainha do Céu e de Santa Mãe de Deus. Pode ser que não gostemos de admitir, mas a iconografia mostrando Maria com Jesus no colo foi tirada diretamente do culto a Ísis no Antigo Egito, onde ela é a adorável mãe do deus Horus. No ano 500 depois de Cristo, a adoração a Ísis é banida e muitos de seus templos são convertidos em igrejas cristãs dedicadas à Virgem Maria. A adoração a Ísis oferecia um relacionamento pessoal com a deusa. O cristianismo oferecia um relacionamento pessoal com Jesus. Sob esse ponto de vista, Ísis e Jesus oferecem coisas muito similares para as pessoas comuns do mundo mediterrâneo. Um estudioso disse uma vez que as pessoas aderem ao culto a Ísis, mas são adeptas à religião de Jesus. Em outras palavras, era possível participar dos festivais de Ísis quando aconteciam, e o resto do tempo não pensar muito nisso, nem deixar que isso mudasse sua vida diária. Mas se a pessoa se tornava cristã, ela se tornava membro de uma comunidade muito intencional, que tinha suas regras e que esperava que a pessoa mudasse seu modo de vida. A religião de Ísis não exigia uma mudança de estilo de vida. O cristianismo exigia. O sinal de que a pessoa havia se convertido à crescente religião cristã era simples. Chamava-se batismo. Hoje, esse ainda é o primeiro passo para poder se juntar à comunidade cristã. Essa prática começa por volta do ano 30 depois de Cristo, quando a Bíblia diz que uma figura carismática surge do deserto. Naqueles dias, João Batista, pregando por toda a Judeia, apareceu dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus chegou. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. João pede aos judeus que se reúnam no Rio Jordão. Lá ele os batiza para lavar seus pecados. Ele tem centenas, talvez milhares de seguidores. Entre eles está um homem muito importante. Jesus de Nazaré. Alguns estudiosos dizem que João Batista não era seguidor de Jesus, mas sim seu rival. O fato de Jesus ter sido batizado por João Batista é uma das poucas coisas que podemos saber com certeza sobre o Jesus histórico, porque isso provou ser uma vergonha muito grande para seus seguidores. Tinham que neutralizar essa afirmação.
Porque se pensarmos bem, é problemático se seu seguidor ou seu Deus tiver sido seguidor de outra pessoa, discípulo de outro. E foi isso que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado por João Batista. Então Jesus, na verdade, foi discípulo de João Batista antes de começar sua própria pregação. Temos que ter em mente que no século I, na Palestina, João Batista era muito mais popular e muito mais conhecido do que Jesus. Jesus é apenas um dos muitos seguidores de João Batista. Logo, os discípulos de João se espalham pelo Império Romano. Não é surpresa que nos Evangelhos e nos Atos esteja escrito que quando os primeiros cristãos iam a lugares onde hoje fica a região da Turquia, eles encontravam pessoas que adoravam João Batista, mas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. No auge de sua fama, João é executado pelo rei judeu Herodes, pois sua popularidade estava sendo vista como uma ameaça. Mais tarde, os seguidores de João Batista aceitaram Jesus como o Messias que João havia profetizado e se fundiram com a nova religião cristã. Exceto por alguns detalhes. No ano 350 depois de Cristo, um escritor cristão descreve reuniões entre os seguidores de João que não aceitavam Jesus como Messias. Ele diz: um dos discípulos de João se aproximou e disse uma frase referindo-se a João: ele é o Cristo e não Jesus. Reconhecimentos de Clemente, capítulo 1, versículo 60. No século II depois de Cristo, os seguidores de João migraram para o norte, para um canto remoto onde hoje fica o Iraque. Eles se autodenominavam mandeus. Permaneceram em segredo e durante séculos ficaram conhecidos apenas através das lendas. Uma seita do século I, rival do cristianismo e que conseguiu sobreviver. Pode ser que ainda hoje os mandeus tenham cerca de 100 mil membros em todo o mundo. Eles não aceitam Jesus como Messias. Para os mandeus, João é o profeta. O cristianismo pode ter enfrentado um sério desafio vindo de João Batista, mas uma outra ameaça ao cristianismo veio de dentro. Só recentemente, novos documentos descobertos revelaram uma igreja secreta dentro da igreja. Um movimento tão ameaçador que tudo mencionado nele foi suprimido por quase 2000 anos. Durante 2000 anos, o Novo Testamento foi tradicionalmente considerado pelos cristãos como um registro preciso da história. Há 4 evangelhos, 21 cartas, os Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Ele apresenta uma visão coerente e consistente da vida de Jesus e do crescimento da primeira igreja cristã. Mas algumas descobertas notáveis na metade do século XX chocam o mundo dos estudiosos cristãos. Durante 2000 anos, o Novo Testamento foi tradicionalmente considerado pelos cristãos como um registro preciso da história. São revelações notáveis, cartas escondidas, evangelhos secretos. Em 1945, um camponês egípcio descobriu quase que 50 escrituras cristãs desconhecidas que estavam enterradas desde o ano 400 depois de Cristo. Batizados segundo um vilarejo egípcio, esses documentos foram chamados de manuscritos de Nag Hammadi. Esses evangelhos há muito tempo perdidos provam a existência de uma versão rival do cristianismo. Na verdade, há um outro Jesus nesses textos e, para alguns estudiosos, ele é um pouco mais interessante do que o bom pastor que nós encontramos no Novo Testamento. Hoje, esses rivais são chamados de gnósticos, palavra que vem do grego gnosis, ou conhecimento interno. Para um gnóstico, o mistério do mundo é que o Deus infinito estende-se e entra em nosso ser. E podemos nos tornar um com Deus. Não está claro quantos cristãos gnósticos existiram nos primeiros 3 séculos do cristianismo.
mas eles eram minoria. Na verdade, um bispo gnóstico chamado Valentino quase foi eleito papa. A visão gnóstica era uma ameaça tão grande ao cristianismo, a corrente religiosa principal, que a igreja condenou suas crenças e queimou seus livros. A descoberta dos evangelhos gnósticos levanta a fascinante possibilidade de que o maior rival de Jesus na Bíblia tenha sido o Jesus descrito pelos gnósticos. Um Jesus misterioso, cuja verdadeira natureza era, sob muitos aspectos, menos parecida com Deus e mais humana. Nas escrituras gnósticas, Jesus é apresentado de maneira diferente da qual ele é apresentado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. No livro gnóstico de Pedro, Jesus, na verdade, ri, uma coisa que ele não faz em parte alguma no Novo Testamento. Nos evangelhos gnósticos, Maria Madalena é apresentada como a seguidora mais importante de Jesus, uma líder feminina da igreja. O evangelho de Filipe vai mais além, fazendo uma afirmação chocante. Ele diz: Jesus amava Maria Madalena mais do que aos outros discípulos e costumava beijá-la na boca com frequência. Alguns estudiosos disseram que essa é a prova de que Jesus e Maria Madalena eram amantes, ou até mesmo casados, mas a teoria é controversa. É provável que os primeiros cristãos que escreveram sobre esse beijo entre Jesus e Maria tenham entendido que essa era uma atitude espiritual e não sexual. Transferimos a concepção da graça um para o outro através do beijo. Então, o beijo tem mais a ver com transferir uma graça do que com um relacionamento sexual entre Jesus e Maria Madalena. Se estes beijos foram espirituais ou românticos, o fato de Jesus beijar uma mulher o torna muito diferente da figura apresentada no Novo Testamento. No Apocalipse gnóstico de Pedro, Jesus transforma completamente sua natureza humana, tornando-se quase super-humano. Ele deixa o corpo durante a crucificação. Os romanos crucificam uma ilusão e o verdadeiro Jesus em espírito observa de fora, zombando da tentativa deles de matar o Filho imortal de Deus. A ideia é de que o divino não pode ser crucificado, de que o divino não pode morrer. Dado que tudo que é crucificado e morre em uma cruz deve ser material, precisa ser deste mundo. Os cristãos gnósticos tinham uma alternativa de evangelhos, de rituais religiosos e até uma versão alternativa de Jesus, cuja humanidade pode tê-lo aproximado do homem comum. A imagem de Jesus encontrada no Novo Testamento de hoje não é a verdadeira história. A versão gnóstica de Jesus quase que desapareceu da história. A igreja cristã tradicional triunfou sobre as crenças gnósticas. Primeiro, eles deveriam ser mais bem organizados. Não vamos subestimar o que é ter uma boa infraestrutura e ter uma hierarquia bem estabelecida. E segundo, se há esse segredo e esoterismo que permeiam vários desses assim chamados textos gnósticos, então isso vai deixar de fora várias pessoas com quem você divida seu segredo. A corrente principal, o cristianismo, também tinha uma última arma a seu favor, o imperador. No ano 312 d.C., o imperador romano Constantino lidera um exército contra um rival pelo trono. O que estava em risco? O futuro do Império Romano. Pouco antes da batalha, Constantino tem uma visão da cruz na qual uma voz lhe diz: sob esse sinal, conquiste. Constantino adota o cristianismo e derrota o inimigo. Ele começa a conquistar todas as religiões opostas e cultos rivais que ameaçam o cristianismo e o império.
Todas as religiões foram reunidas em uma, porque ter uma igreja e uma só teologia significava manter o império unificado em uma época em que o império estava desmoronando. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino solidifica a igreja cristã e faz dela uma única hierarquia, com ele mesmo como líder. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. Constantino legaliza o cristianismo. O império que executou Jesus agora leva a sua religião à mais extrema posição. Então, o herdeiro de Constantino, o imperador Teodósio, torna o cristianismo mandatório. Ano 391 d.C. Teodósio proíbe todas as religiões não cristãs. Altares de Mitra, Ísis, Simão Magus e Apolônio são convertidos em igrejas cristãs. Mas muitas das ideias e tradições dessas outras religiões foram moldadas no cristianismo. Sem dúvida, uma das razões para o sucesso do cristianismo é que essa religião foi capaz de trazer ideias de outras religiões, principalmente das religiões misteriosas dentro do cristianismo. Mais tarde, a procissão da Santa Mãe, a missão sacrificial do pão e vinho, e até o aniversário de Mitra, no dia 25 de dezembro, foram absorvidos pela tradição cristã. Mas as crenças dos cristãos gnósticos não foram incorporadas à corrente principal, o cristianismo. No ano 400 d.C., os gnósticos são forçados a se converterem e seus evangelhos são banidos ou queimados. Somente alguns sobrevivem, escondidos em lugares remotos. Só há espaço para um dos ramos do cristianismo, uma interpretação de Jesus no mundo romano. A religião outrora proibida no Império torna-se a religião abraçada pelo imperador. Os rivais de Jesus outrora tão poderosos, agora estão perdidos ou esquecidos. E contra todas as expectativas, a religião do humilde carpinteiro de Jerusalém acabou crescendo e se tornando a maior religião que o mundo já conheceu. Versão brasileira Centauro.